Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 25 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, falando em relação ao dólar setup da regra de coloração do Renko, eu não fiz nadinha hoje, teve muito ruído, a gente teve aqui a primeira cor na compra, a gente não faz nada. E aí trocou pra cor da venda. Essa venda aqui chegou a andar uns 7 pontinhos, mas a gente vê que toda hora que trocava de cor aqui, basicamente andava pouco e depois voltava e trocava de cor. Então não estava tão interessante hoje. Aí pelo menos essa compra aqui seria mais ou menos, uns 18 pontos seria bacana. Mas aí a venda estopou, a compra teria estopado, venda de novo, compra estopou, venda de novo. E aí essa bagunça toda até o fim do dia. Então talvez a única menos pior realmente foi esse momento aqui, porque de resto, nada a ser feito. E aí, falando em relação ao gráfico de candles aqui, as médias ajudam muito, muito mesmo, assim, pra gente localizar se está um cenário fácil para operar ou não, né? E aí eu comentei das possibilidades dos gaps aqui ontem. Nós tínhamos um mercado que ontem realmente foi em tendência, né? E chegou a tocar nessa região desse caixote, é uma região de suporte importante. E teria grandes probabilidades de confirmar para a gente o mercado aqui no macro, né? Meio lateral, entre esse range lá de cima e esse range daqui de baixo. E aí a gente vê aqui o cenário com gap de alta, só que na região da média 200. Então, trap zone. Pensar em algum setup aqui eu não vejo nenhum nessa região da média 200. Reversão não cabe, infelizmente. Setup de VWAP também não está interessante porque está justamente na média 200, que é um fator importante. Então, não vejo nada que ia ser feito, não vejo a questão de análise de força e fraqueza de candles, não consigo ver nada. O movimento ficou dentro do primeiro candle do dia, bem travado nessa região. E aí a gente vê que o movimento, houve aqui um rompimento realmente, achei até que fosse um rompimento falso, só que não foi, acabou acumulando e conseguiu romper. Vou tirar aqui, depois eu tiro, mas eu tenho que considerar essa retração desse topo aqui com esse fundo, então a gente vê que estava no 61 de retração. Não tem critério para pensar em reversão nesse topo aqui, então não faço nada. Pensar em compra também nem chegou a realmente tocar nas médias. E aí fez esse pullback aqui, só que esse pullback já estava um cenário que os topos estavam já falhando. Nós temos esse topo, esse daqui, então poderia começar a indicar para a gente uma deriva que foi o que indicou. E aí o movimento fez talvez até um pullback de lado aqui ancorado pela média 20, acho muito perigoso essa região. Sei lá, a média 20 está muito próxima da média 9. E pensar em movimentos de compra, nós estamos aqui num cenário que, inclusive, se eu estava até vendo na hora, tá marcando uma LT aqui, era possível região de LT, de possível resistência. E aí tinha essa possível resistência aqui também, fatores muito estranhos, além do macro, né, estar aqui na lateralidade. Então, não acharia interessante pensar em compra. Mas o movimento foi, e só que subiu aqui, depois disso aqui, em deriva. Então, se a pessoa tivesse comprado aqui, o movimento não foi fácil. Se for ver até o topo aqui, mais ou menos, foram muitos pontos. Se for ver pelo tempo aqui, né, o gasto que a pessoa teria para ficar na operação de 4 horas, andar 19 pontos é praticamente pouca coisa. Então, assim, um estresse danado para conseguir carregar essa operação, o movimento começou a subir em forma de canal, uma deriva. E aí as médias começaram a se acumular muito aqui nessa região, voltando próximo da SLT que tinha sido rompida, e aí o mercado simplesmente já ficou horrível. Então no gráfico branco aqui a gente teve esse canal, inclusive durou até o fim do dia aqui, tinha no início do dia, e aí esse depois foi o pior. Eu não vi uma tendência assim boa para se operar hoje, porque se eu desenhar o movimento do dia, então foi isso daqui, desse jeito, só isso, nada mais. Então, particularmente, eu não vi nada aqui em relação ao dólar, algo seguro para se fazer. E aí, em relação ao índice, que pelo menos eu vi a oportunidade de operação, o que nós tínhamos aqui em relação à regra de coloração, Renko, índice? A gente teve a primeira cor, que é de venda, a gente não faz nada, e aí trocou para compra. Deixa eu ver se eu tô na data certa. Não, esquece. Ah, isso aqui tava de ontem. Então assim, gente, mas hoje não foi tendência. Então, o movimento aqui. Volta. Então, primeira cor aqui de venda, a gente não faz nada. A troca de cor aqui, eu não estava ainda na frente da tela, mas teria estopado. O movimento estava horrível, horrível no gráfico de candles, horrível. Teria estopado. Venda também, compra também. Venda teria andado alguns pontinhos. A compra teria estopado, a venda teria estopado. E aí essa compra aqui teria andado pelo menos uns 350 pontos.
Essa venda aqui, movimento bem travado também, o 170, compra, estopou, venda, compra de novo. E aí essa venda aqui chegou a andar mais, chegou a andar aqui uns 390, mas também bem pouco, teve variação muito baixa hoje. E aí quando trocou para essa compra, eu já estava na compra pelo gráfico de candles, análise técnica, então foi um fator a mais para continuar na operação. Se for ver aqui em relação ao Renko, esse movimento teria andado nos 360, a venda estopou e aqui já era fim do dia, o movimento não estava andando mais. Então, aí falando em relação ao gráfico de candles, as médias ajudando também a gente entender que o cenário não estava fácil hoje, a abertura já teria alertado isso. E aí em relação ao, deixa eu mostrar aqui o contrato atual, eu tinha algumas marcações importantes, que era esse caixote preto aqui em cima, que é essa região dessa resistência, né? Tinha um lá de cima também, caso viesse a subir mais. E eu tinha comentado que hoje poderia ser um dia muito provável de correção, porque em relação ao Ibov, pelo menos, diário, a gente teve 5 dias consecutivos de alta. Então hoje poderia ser um dia de correção e eu até comentei que eu esperava que não fosse uma correção tão aguda. E olha como é que o diário do Ibov foi hoje. Uma correção bem simples, para continuar o movimento de alta no macro. E aí, voltando para cá, então já teria esse possível cenário de um dia muito complicado. E aí nós tínhamos aqui, no final do dia anterior, um possível caixote, né, que realmente formou aqui uma lateralidade. Aí eu comentei que a gente poderia até ter situação de gap dinâmico, né? Temos aqui um gap dinâmico? Temos, inclusive até esqueci de citar isso na hora do pregão, só que a gente não teve gatilho pelo 2 minutos de Fab 4, tá? Então não teve gatilho pelo 2 minutos de Fab 4, e depois de pullback de médias aqui também não teve uma boa oportunidade de pullback. Pelos 5 minutos de venda, também não teve bons gatilhos de venda. Rejeição, 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 rejeição. Esse já está na cara do fundo. Então também não teve oportunidade aqui em relação a esse tipo de gap do pullback que a gente até backtestou. Então o cenário que a gente teve, o movimento ancorou praticamente no ajuste. Talvez 61 de retração dessa pernada com gap também. E aí estava querendo fazer um retorno em A. Só que esse retorno em A não conseguiu romper esse fundo. Foi um rompimento falso e voltou. Então, até esse momento aqui, nós tínhamos o cenário que, juntando com o dia de ontem, possível lateralidade. As médias estavam em tendência nenhuma aqui. Comentei que a 200 era uma média importante, né, que elas estavam ancorando. Só que o preço começou a fazer aqui topos mais altos, outra figura que estava formando no dia. Temos um topo aqui, topo aqui, topo aqui. Então, se eu for considerar topos e fundos... E aí eu comentei alargamento, tomar cuidado em relação a isso, ainda mais com a média de 200 próxima às médias aqui sem tendência. Então eu não vejo nada a ser feito. Movimento testa o fundo aqui, do dia renova fundo, rompimento falso, voltou, pullback, vou entrar. Infelizmente região 200, não cabe aqui uma boa operação e tem a CLT do alargamento que poderia respeitar e também retração do dia de ontem. Aqui estava em bolo, uma situação bem complicada. E aí até que o movimento rompeu o fundo, só que rejeição, rejeição, rejeição e um candle de convicção exatamente nessa LT aqui do alargamento passando. Essa região aqui pelo menos não tem critério para reversão. Estava indicando possibilidade de respeitar essa LT, fez um PFR aqui, mas só por isso eu não entro, preciso de alguns critérios importantes. Faz um pullback, esse pullback aqui até foi agressivo, então eu não vendo nesse candle direto. E aí quando testa de novo a média 20, detalhes, pullback aqui, quer dizer, esse pullback aqui em cima ele foi um teste da 20. E aí volta e testa a média 9, pelo 2 minutos já até pensei na probabilidade de ser uma operação de fraqueza da média de 20 e pegar aqui uma antecipação de um fundo duplo para voltar, para subir, junto com essa LT do alargamento aqui. E aí filtrando por 2 minutos eu preciso de um pivôzinho. Nós tivemos um pivôzinho aqui, um pivô de pré-formação do fundo duplo. Então nós temos aqui um cenário que aí vem aqui, volta e aí nós temos o pullbackzinho, entrada aqui, stop no fundo do dia, e aí eu tava até saindo para almoçar e comentei, acho que foi horário de almoço. Tava almoçando até tarde. Aqui, voltando, aí eu marquei em relação... Tô tão acostumada agora com o Ninja Trader que eu até tô tendo dificuldade de marcar o risco retorno, que coisa. 1 para 1 da operação tá aqui, aí eu coloquei no 815 minha parcial e saí. Pegou minha parcial, tá? Não mexi na proteção, deixei ainda lá embaixo. Quando voltei para a tela, o movimento estava fazendo isso aqui, voltando. Então já comecei a ver que é um bom ponto de proteção. Arrastei meu ponto de proteção para cá. E aí o movimento acabou subindo, só que na hora que fez esse movimento de alta aqui, eu já estava com a retração marcada. Espera aí. Retração desse movimento. 61 importante.
Bobeei, tive que fazer um negócio rapidinho, já cheguei na tela, o movimento já tava nesse candle aqui recuando, e que eu fiz parcial na mão. Parcial na mão ao mercado. Só que aí, a bobeira, coisa de iniciante que eu fiz de erro depois ao vivo. Eu fui mover a proteção de novo, né? E aí movi algo errado ali. Só sei que para quem tem noção do que eu tô falando, se você pegar seu ponto de entrada e mudar a direção, só sei que eu mudei, o jeito que eu coloquei aqui foi o jeito que eu acabei clicando para sair da operação. Fui arrastar graficamente, mudei a direção da alocação e saí da operação junto com a parcial aqui. Então junto. Então assim, não fiquei na operação. Mas que bom, porque o movimento realmente estava agarrado e acabou sendo a região do topozinho aqui mesmo. E aí a gente teve o retorno da média 200, né? A média 200 aqui sem tendência. O mercado, basicamente, o volume já caindo muito. Apesar da alta aos nossos olhos ser bonita, né? Um movimento assim. Se a gente for ver em relação a pontos, isso aqui foi um desastre. O movimento, assim, não andou praticamente nada. Isso aqui, esse tempo todo para andar isso aqui não é nada. Então, assim, volatilidade, volume muito baixo hoje. E aí, depois voltou para a região das médias, nada a ser feito e finalizou em torno das médias. Então, um cenário que era até esperado que viesse ser uma correção feia. Só que eu não gosto, assim, quando é tão feio, né? Então, o cenário hoje, juntando com ontem, nós temos aqui uma grande lateralidade. Ou, se eu for marcar também, um canal que eu vou falar agora, a situação. Uma outra coisa importante ressaltar é que essa correção aqui, eu até comentei ontem, eu acho. Não sei se eu marquei foi aqui. Eu acho que sim. Que nós tínhamos possíveis fair value gap nessas regiões aqui, ó. Principalmente em tempos gráficos maiores, a gente consegue ver que essa tendência não foi tão saudável assim. Então, a gente teve uma correção para buscar essas regiões aqui, que é uma coisa que respeita bastante. Também, né, bem próximo dessa região de troca de polaridade. Então, uma correção bem tranquila, nada absurdo assim. E aí, em relação ao gráfico aqui, eu vou ter que jogar esse caixote para frente e vou alongar aqui, a parte de cima, e vou deixar assim. Então, o preço vai estar trabalhando dentro dessas duas regiões que eu tenho marcadas. Isso e a lá de cima, né? Claro, aqui de baixo, a lá de cima. Aqui, LT, não vejo necessidade de marcação. Talvez LT dos topos, também não vejo necessidade. Mas eu vou marcar porque isso aqui pode ser um grande canal, que pode, na verdade, aqui uma bandeira bem não vai ser. Pode ser, no caso, uma cunha. Deixa eu desenhar aqui direito, peraí. Graficamente, de price action, isso aqui não é bem uma figura, né? Porque cunha seria, tipo, as linhas se cruzando depois, né? Bandeira é quando está mais aberto, assim. Nesse caso, as duas linhas estão divergentes. É como se fosse um alargamento apontado para baixo. Muito estranho, de qualquer forma. Vamos ser, assim, tolerantes de imaginar que isso aqui pode ser uma grande bandeira para continuar um movimento de alta. De qualquer modo, pior situação é o quê? Lateralidade mesmo, dentro dessa região aqui. Deixa eu tirar esses estudos. Vou tirar esse aqui de baixo e deixar só o de cima. E aí, em relação a gap amanhã, a situação de ter fechado próximo da 200 vai deixar a situação do gap bem complicado, porque pensar em alguma operação de tendência, nós vamos ter que esperar que as médias começarem a alinhar, sequenciar, ficar bonitinhas para pensar em alguma coisa de médias. Então, assim, já estou chegando amanhã sem muitas expectativas para o cenário do jeito como fechou hoje. Já o dólar, praticamente, temos que lembrar que amanhã é quarta-feira e nós temos a rolagem de contrato já na segunda. Então, esses últimos dias tende a ficar bem estranho aí a situação. Eu vou tirar essa LT aqui. Deixa eu tirar essa daqui de baixo, essa daqui. Vou deixar essa aqui, porque pode servir como troca de polaridade. Mas o nosso foco principal é isso aqui em cima e essa daqui de baixo. Então o mercado está confirmando para a gente uma situação aqui lateral mesmo. E fica bem mais claro em tempos gráficos maiores. Olha os 60 minutos, situação diário também, né? Então aqui tá ancorado. Infelizmente tá com um cara que tá querendo buscar os 5,50, que eu vou falar já já sobre isso. E aí, do final do movimento de hoje, a gente teve aí um canal, né? Um canal aqui que eu vou marcar também nesse layout que eu tenho, que pode ser, talvez, que o gap já venha abrindo, rompendo esse canal ou para cima ou para baixo. Tomar muito cuidado, porque nós temos nossa máxima aqui histórica desses últimos... Histórica não de sempre, mas do ano praticamente, de bom tempo. Está aqui muito próximo. Então, tomar cuidado, porque imagina só se o gap já chega
abrir próximo dali de cima. Tem que ser 20 pontos, então vai ser um gap um pouco estressado esse gap. Lembrando que se chegar nessa região aqui, infelizmente, compras em tempos gráficos semanal, por exemplo, vai estar muito sobrecomprado, mas o preço parece que está querendo chegar lá. Está querendo chegar, agora eu vou lembrar por quê. O cenário que eu até comentei um tempo atrás, do Egler, acho que fala assim o nome dele, ele faz tipo um rastreamento de algumas regiões interessantes de opções, e aí ele estava fazendo um rastreio aqui um tempo atrás, né, que ele viu que essa região do dólar é uma região muito, assim, paquerada, fala em outras palavras. E já tem um tempo, tá? Não é de agora. Então, desde o dia 14/6, ou antes do dia 14/6, essa região de 5,50 está sendo bem interessante aqui, do preço querer testar lá, tá? Então, tá chegando cada vez mais próximo. E na semana passada quase que chegou. Faltou aí uns 12, 13 pontos para chegar na região de 5,50. Outra coisa importante que a gente tá vendo assim um movimento macro em relação ao índice, né? O índice, a gente teve um cenário que o fluxo gringo tá voltando, tá? Aos poucos, bem nessa região de fundo do índice, né, que tem um contexto que eu já venho falando nos estudos semanais, que é uma possível região de trava para continuar subindo, uma tendência, continuar a quinta onda de Elliott, enfim, região de troca de polaridade, vai ver lugar preenchido. Então a gente vê que o gringo está começando a aparecer, e nas opções da semana passada do vencimento de opções, parece que tem um volume muito forte, um dos maiores, tá? Desde o ano passado, se eu não estiver enganado, que eu vi uma coisa assim. Outra coisa relevante que lá fora hoje foi horrível também, não foi só aqui. Lá fora foi um desastre. Aqui o S&P, horrível. Acho que às vezes até muito pior do que aqui. O DXY, pelo menos, já teve um pouco de tendência. E aí, falando em relação ao gráfico do diário, hoje o S&P foi mais um dia, deixa eu ver aqui, aproximar. Foi um dia tranquilo, bem pequenininho, dentro do dia anterior, sem grandes movimentos. Já o DXY também foi tranquilo, quase um inside. Nosso EWZ, ok, tá fazendo um pullback, é igual o nosso aqui. Mas por enquanto, desde que não rompa esse fundo, tá tudo tranquilo para um movimento de correção de alta. Uma outra coisa que eu precisava ver, Nasdaq, né? Nasdaq teve um movimento que acabou puxando o S&P hoje, de alta. Nvidia, assim, tá um zigue-zague, loucura. Fez um pullback na 20, reação normal aqui. Então, assim, médias funcionam, e funcionam bem. Então, reação normal da média 20, só que está esticada longe da média 200. Aqui foi um dia bem tranquilo em relação a VIX. O VIX foi um movimento bem tranquilo de novo. Juros americanos também, tudo tranquilo. Tá muito normal esses dias lá fora. As coisas estão bem, bem tranquilas. E o cenário aqui interno, se eu for mostrar, a gente teve aqui em relação às ações um dia meio estranho. Na abertura das ações estava muito no 0 a 0, as ações sem uma direção. E se for ver o fechamento, a gente também tem um cenário meio no 0 a 0. Tanto é que o Ibov não caiu tanto hoje assim, só que o dólar sentiu muito. E os DIs não estão tão positivos assim para sentir. Então parece que o dólar está querendo chegar em um preço específico mesmo de interesse. Atenção para esses 5,50. Mas as ações hoje, no geral, até tranquilo, tá? Olha só, a Petro praticamente ficou no 0 a 0. Vale aqui praticamente 0,40 e FNC 0,38. No geral, ok, não foi um dia de apavorar, só que o dólar realmente sentiu hoje. O dólar sentiu. E aí, falando em relação a amanhã, a gente não tem notícia relevante amanhã, o foco realmente é quinta, e quinta-feira vai acontecer outra. Na verdade, tem notícia amanhã, só que notícia nossa aqui. O IPCA que vai já abrir com a notícia do IPCA 9 horas, então vai ser reação praticamente da abertura ali. Mas notícia nos Estados Unidos não tem, que é o foco principal, não tem amanhã. O foco é na quinta que tem o PIB, e parece que tem discurso do Trump, debate na quinta-feira, e aí, não sei não, vamos ver como que vai ser isso, porque as eleições americanas estão chegando. E julho, e essa semana, lembrando, é o fechamento do trimestre, fechamento do semestre, mês importante, né? Então, coisas estranhas podem acontecer nesses dias. Coisas estranhas no sentido de talvez tendências do nada, e também talvez nem tendência, o mercado muito travado. Então, acho que é só isso que eu tinha que falar. Hoje, bem tranquilo o dia no geral, fiz só aquela operação de compra no índice, então, da fraqueza da média de 20 aqui embaixo. E aí, vamos ver como vai ser amanhã. O dia tá bem chatinho essa semana, viu? Bem chatinho.